Ano novo, expectativas novas, mas a cabeça continua a mesma. É o que acontece com a maioria das pessoas. Promessas e mais promessas, só que a maneira como lida com as demandas da vida continua sendo a mesma. Foi pensando nisso que eu selecionei aqui 6 ditados populares que são muito utilizados e que no final das contas eles mais atrapalham do que ajudam a nossa vida. Para que dessa maneira você pense diferente e comece esse ano novo com o pé direito. Meu nome é Eduardo Becker, eu sou psicólogo e, caso você não saiba, ditados populares são aquelas frases que nós escutamos no dia a dia da avó, do tio, da professora, dos colegas, que no primeiro momento parece muito inteligente, parece que resolve a situação, só aquela frase ali. Porém, ao longo do tempo, essa frase faz com que a gente interprete as coisas de uma maneira equivocada e no final das contas eles mais atrapalham a nossa vida do que nos ajudam. Eu selecionei esses ditados populares não só com base nas coisas que eu escuto no dia a dia, mas também no consultório. Vários dos meus pacientes trazem esses ditados populares, essas frases, como uma maneira de resolver ou sintetizar, talvez tornar mais fácil toda a situação para entender ela, né? Só que no final das contas eu percebo que esses ditados, essas maneiras de entender a situação acabam dificultando o processo de resolução dos problemas. Gentileza gera gentileza. Tenho certeza que você já ouviu esse ditado popular em algum lugar. No primeiro momento ele parece muito bonito, mas na verdade não é bem assim. A ideia principal desse ditado popular é trazer a ideia de que quanto mais gentil a gente for, mais gentileza vai existir. Ou, se você for gentil com as pessoas, a tendência é que elas sejam gentis de volta contigo. Mas aí tem algumas armadilhas e que com o tempo vão atrapalhando a tua maneira de se relacionar e de lidar com algumas demandas da vida. Nesse sentido, é importante sempre considerar que para que a gente consiga amadurecer o relacionamento e desenvolver esses aspectos, é importante que exista um problema, um estresse ou um desconforto. Que a partir disso você busca condições melhores e busca se desenvolver para poder amadurecer as coisas, para poder elevar o nível das coisas. E nesse sentido, a frase gentileza gera gentileza, ela acaba dando a entender que precisamos e é necessário que sejamos gentis para que as coisas funcionem bem. O que é uma coisa boa nesse aspecto, mas o problema aqui é onde isso vai desencadear lá no final das contas. Cansei de receber em consultório pessoas com a seguinte frase, trazendo a seguinte ideia. Nossa, eu sou gentil, eu não bato de frente, eu faço tudo que a pessoa manda, eu evito falar o que eu penso para não gerar problema. E nessa concepção de gentileza que a pessoa tem, acaba fazendo com que ela seja a pessoa que mais sofre na história. Que seria o contrário de uma pessoa que se posiciona, que fala, que bate de frente, que defende o ponto de vista, que seria o ideal para essa situação. Mas no final da questão aqui não importa se você é gentil ou não, até porque o mais importante é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Eu diria que é o ditado popular mais tiro no pé, uma desgraça esse negócio, é o campeão de problemas sociais, emocionais e relacionais. Essa frase ela é equivocada principalmente pela ideia de que você tem que fazer coisas para os outros esperando que eles façam o mesmo para você. Isso cria uma expectativa imensa no outro, que é alguém que você não tem controle, não tem o que você fazer pelo outro. Mas você, por causa dessa frase, fica alimentando uma expectativa de que se você fizer muitas coisas, se fizer coisas boas, a tendência é que as pessoas façam de volta isso contigo, o que não vai acontecer. Pelo menos não por causa desse tipo de pensamento, por causa dessa frase. Se você seguir por esse viés, você seguir esse tipo de pensamento, você vai começar a fazer coisas absurdas, começar a fazer coisas em excesso, porque nunca vai ser suficiente. E você vai entrar numa redoma, num ciclo de insuficiência, uma sensação de impotência, porque você sempre vai estar fazendo mais esperando que as pessoas te reconheçam, que as pessoas façam de volta tanto quanto você faz por elas. Quando a gente pensa em fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente, o ideal é que você faça as coisas, independente para quem seja, porque elas têm que ser feitas. Você faça porque é importante que seja feito. E no final das contas, quando você cumprir isso daí, você não está esperando que alguém te aprove. Você se sente satisfeito e com a sensação de missão cumprida, simplesmente por ter feito o que você devia ter feito. Você não fica esperando que alguém aprove você. Isso já não é mais tão importante. O terceiro ditado popular: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã?
Esse ditado popular aqui, principalmente para a galera da faculdade, é um pesadelo. A gente sempre escuta isso dos professores. Normalmente ele é usado em situações onde você fala que você não tem muito tempo livre, você não consegue fazer determinada tarefa porque você não tem tempo na tua rotina, ou porque você trabalha de manhã, trabalha à tarde e estuda à noite, ou porque você tem uma rotina muito atarefada e você não consegue colocar novas atividades ali. E qual é o problema, né, dessa frase? Qual é o problema desse ditado popular? Primeiro é que ele descaracteriza e desvaloriza totalmente o esforço da pessoa, né? Porque se ela não tem um horário durante o dia, que é o horário que a gente está acordado, a gente está funcionando, é porque essa pessoa ela está se esforçando muito. Ela está dando o máximo dela, nesse caso. E no momento que você fala o que você faz da meia-noite às 6 da manhã, você desvaloriza todo o esforço dela. O que pode pôr essa pessoa em conflito, em uma ansiedade, uma sensação de insuficiência, de impotência, porque ela já está no melhor dela. E esse melhor dela não é suficiente. Não adianta você trabalhar o dia inteiro, você se matar e trabalhar, se no final do mês aquilo que você fez, você olha e sente que não teve valor nenhum, não teve sentido nenhum. Fica aquela sensação de vazio dentro de você, uma sensação de tempo perdido. É muito mais importante que você trabalhe com eficiência em algo que faz sentido para você, porque daí sim a gente está falando de um trabalho com qualidade, um trabalho que realmente vale a pena você se esforçar. E só pelo fato de que a maior parte do nosso tempo a gente despende trabalhando, isso deveria ser mais do que suficiente para que a gente considerasse o tempo de descanso tão importante quanto o tempo de trabalho. A regra é sempre essa: trabalhar muito bem e descansar muito bem. Tem que ter esse equilíbrio. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Essa aí a galera mais extrovertida gosta de utilizar para justificar quando faz aí uma vergonheira em público. Mas a questão aqui é que essa frase ela tem como proposta de que você não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Vive intensamente, aproveite as oportunidades, vá a fundo, se joga, algo por esse viés. O problema é que as coisas não vão bem por esse viés aí. No final das contas, a ideia de viva como se fosse o último dia da sua vida, ela é entendida e é usada muito mais como um álibi, para que você possa ter atitudes e fazer coisas de maneira inconsequente, agir no impulso e fazer coisas que no primeiro momento você percebe que vai dar um problema ou que talvez não seja muito lógico de ser feito, mas usando essa frase você cria um argumento ou cria um álibi para poder fazer o que você quer. E no final das contas, mas tem que aproveitar a vida. Viver como se fosse o último dia da nossa vida, e aí dá a entender que a gente tem um tempo muito limitado, a gente tem um tempo muito curto, e isso desencadeia um estado eufórico, onde a gente tem uma ânsia, uma necessidade de fazer as coisas, porque daqui a pouco vai acabar, a gente vai perder tempo, o que eu faço agora? Mas na verdade, sabemos que nossa vida é limitada, somos limitados aqui, porém a gente tem bastante tempo, a verdade é essa. Quando a gente consegue aproveitar bem esse tempo, saber o caminho que a gente quer seguir, se dedicar àquilo que é importante pra gente, aquilo que vale a pena de ser investido, no final das contas você percebe que tem bastante tempo sim, dá pra fazer de tudo um pouco. A questão é você fazer o seu tempo valer a pena. Ou amo por inteiro ou não amo. Normalmente essa frase, esse ditado popular, ele é usado em situações onde a pessoa quer deixar clara que ela quer ser a protagonista da relação, do relacionamento, e ela quer que esse amor seja por inteiro. Né? Se a gente fosse parafrasear, isso daqui ficaria assim: ou meu relacionamento é só amor, ou não me relaciono. Esse ditado ele traz várias concepções equivocadas que atrapalham muito o desenvolvimento de qualquer relacionamento. O primeiro é que você já coloca limite no exercício desse amor. Você já limita como ele vai acontecer. Ou é assim, ou não vai acontecer. Ou é do meu jeito, ou não vai acontecer. O que remete a uma certa insegurança, uma necessidade de controle da pessoa que fala e utiliza desse ditado popular. Porque se não é do teu jeito, não vai funcionar. Tem que ser do teu jeito. É contraditório, uma vez que a frase dá a entender uma certa intensidade de amar por inteiro, mas ao mesmo tempo você limita essa possibilidade de amar. Analisando mais a fundo, você começa a perceber que esse amor 8 ou 80, ele tem mais a ver com uma intolerância, frustração e carência do que de fato com amor. O ideal aqui é que você se ame em primeiro lugar. Busque gostar da sua própria companhia, desenvolva esse olhar sobre você mesmo. E uma vez que você conseguir identificar e tiver segurança de qual é o seu papel dentro de um relacionamento, eu diria que é muito mais saudável, aí sim, você conseguir compartilhar esse tempo da sua vida com uma outra pessoa que você se sinta à vontade e que você sente que vale a pena estar perto. Se tem algo que eu posso, é poder. Esse ditado ganhou muita força nas últimas décadas por vários motivos.
mas um deles que eu quero ressaltar aqui é essa busca por autonomia, essa busca por possibilidades, uma certa liberdade para lidar com algumas demandas da sociedade. Porém, as coisas não são bem assim, o buraco aqui é mais embaixo. Quando alguém usa essa frase, dá a entender que essa pessoa tem muito poder, é uma pessoa poderosa. Tá? E nesse viés a gente sabe que o ser humano ele sempre busca por poder, por mais que no final das contas ele não saiba como utilizar muito bem isso daí. E dentro do nosso contexto, uma pessoa poderosa normalmente representa uma certa isenção de responsabilidade, uma pessoa que não arca com as consequências das ações dela. Parte de um princípio antissocial, onde você não tem limites, você pode tudo. Mas na verdade as coisas não funcionam bem assim. Até porque para a gente conviver em sociedade, é necessário que a gente abra mão da nossa liberdade, a gente abra mão do nosso espaço para que outras pessoas possam usufruir desse espaço, dessa liberdade. E uma vez que você é uma pessoa que não abre mão disso, você é uma pessoa que engloba tudo, que assume esse controle de todo o espaço, você é uma pessoa poderosa que controla tudo e que domina tudo, você acaba não dando vazão para outras pessoas, para outras ideias, para outros espaços. O pensamento ideal aqui não seria se posso fazer coisas ou buscar poder fazer coisas, e sim se devo fazer essas coisas. O conceito de poder e dever ele tem uma certa diferença aqui. Quando pensamos se devemos fazer ou não, nos tornamos muito mais racionais e muito mais lógicos em relação à nossa interpretação da situação e avaliação do contexto, o que no final das contas acaba evitando e privando a gente de nos expormos e sofrermos situações desnecessárias e tem um resultado muito mais assertivo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e ele fez você pensar sobre, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo desse tipo. Fica à vontade aí para curtir, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. Eu espero que essas ideias sejam úteis para você e você consiga aplicá-las nessa sua nova jornada. Desejo para você um feliz ano novo e vejo você no nosso próximo encontro.